qual é a importância do jejum para o cristão, para o pastor? Se o jejum não é para fazer diabo correr, se o jejum não é para trazer algo de Deus para a minha vida, então para que jejuar? Nesse trecho, o pastor Osiel Gomes responde uma pergunta que muitos fazem. Afinal, para que serve o jejum? Acompanhe a explicação. Por que eu tenho que jejuar? Eu vou dizer aqui, vou começar logo agora. O jejum... Não, pode voltar lá, é na introdução, depois é que eu venho aí. Observem, o jejum mostra a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de fazer, se colocando à disposição de Deus, em total arrependimento e dependência, querendo ser dirigido por Deus. Entenderam agora o que é o jejum? Jejum não é para você ser um místico, não é que você vai ter poder. O jejum é que quando você, o poder Jesus já te deu, a cruz nos dá o poder. Agora quando você se coloca para jejuar, é você dizendo: Deus, eu não sou nada, eu não sei de nada. Hoje está ao contrário, pastor Douglas. Vocês sabiam que tem crente que quando ora e quando jejua, ele acha que aquilo ali dele é o que vai dar poder para ele? Aquilo ali já torna ele orgulhoso. É como se Deus tem que fazer porque ele orou e jejuou. Ele já entra com orgulho, com prepotência. Eu orei tantas horas, eu orei tantos dias. Não, Deus vai fazer porque eu fiz isso, Ele vai fazer isso para mim. Não, jejum não é para isso. O jejum é para você ver o quanto você não é nada. Aleluia. É para você ver que você não pode fazer nada. Só que nós estamos ao contrário. Quando Deus criou o jejum, pastor Balbino, Ele só criou na Bíblia um dia de jejum por ano. Um dia. Que era um jejum para expiação, confissão de pecados e arrependimento. Está lá em Levítico 16, veja aí. Levítico 16, 29. Vê se é isso aí, coloque aí rapidinho, só para a gente ver. Como é que diz? E isto vos será por estatuto perpétuo. Olha aí. No 7º mês, aos 10 do mês. Eita, é coisa boa. Afligireis as vossas almas. Olha, vocês vão ter um dia no ano para vocês se reunirem e afligir a alma de vocês. Eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou um pecador. Senhor, me ajuda. Vocês não vão fazer trabalho nenhum para que vocês aflijam a alma de vocês. Então, o primeiro jejum na Bíblia, qual era o propósito do primeiro jejum na Bíblia? Vamos lá, diga vocês bem forte aí. Qual era o primeiro propósito do jejum, do primeiro jejum na Bíblia? Hein? Confissão de pecado, arrependimento, afligir a alma. Olhe para cá, só tinha esse dia. Só tinha esse dia. Só tinha esse dia. Só tinha esse dia. Só que os judeus, eles adicionaram mais dias. Os judeus então começaram a fazer o seguinte: vamos colocar mais dias. Vamos colocar 2 dias na semana, quarta e quinta. Só que o jejum deixou de ser uma aflição para a alma. E aí, pastor Cesário, passou a ser, sabe o quê? Orgulho, vaidade. Entendeu, Nélio? Irmão, como é que o senhor é usado desse tanto aí por Deus? Só Deus sabe o preço, irmão. Não é assim? Mas como assim, irmão? Olha, só Deus sabe o preço. Eu pago é o preço. Eu estou no monte. Quem pagou o preço não foi tu. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, ele era tão crente, mas ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eita, irmão, tu só é alguma coisa pela graça. Diz aí para ele, diz aí para ela: tu só és alguma coisa pela graça.
tu só és alguma coisa pela graça. Se você pegar Efésios 3:3, ele vai dizer: a mim, o mínimo dos apóstolos, Deus teve misericórdia e me revelou o mistério. Mas o problema nosso é que nós queremos ser santarrões e mostrar que nós temos poder. Eu estive aqui falando com o papai. Não é assim? Aí os irmãos ficam logo besta. Que crente, irmão, na mesma hora se ilude. Pá, o homem aí. Ei, pastor, o homem aí. Eita. Não é assim? Ele só é alguma coisa se ele é usado porque Jesus é bom. Eu só sou alguma coisa porque Jesus é bom. Querem ver aí? Coloca bem aí, Léo. Coloca Mateus 10:8. Só para os irmãos terem uma ideia aí. Coloca aí, Mateus 10:8. Como é que diz aí, pastor Wagner? Lê. Curai os enfermos. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Ressuscitai mortos. Expulsai os demônios. Expulsa o cão. De graça recebeste. De graça ele te dá. Levanta a tua mão e dá glória. Só quem crê nisso. É de graça. Aqui nós não cobramos para cantar, não cobramos para pregar, não cobramos para orar por ninguém e para expulsar demônio também. Ele dá é de graça. Não, aquele ali, ele carrega um dom especial, uma áurea, que nada, é o Calvário. Agora ele começa a mostrar pela Bíblia qual é o verdadeiro propósito do jejum. Continue assistindo. Jesus me dá. Às vezes tu vai orar por uma pessoa, tu não estás nem com tanto ânimo. Aí você chega lá: Jesus, eu não sou nada, mas eu me escondo aqui atrás da cruz. Me dá autoridade agora. E você expulsa Satanás. Sim ou não? É assim. Irmão, é assim que nós temos que entender. Então preste bem atenção. Quando nós analisamos isso aqui, eu já mostrei que o jejum era uma prática geral. Mas se você analisar o texto aqui, o jejum à luz da Bíblia, primeiro, ele foi criado. Quantos dias Deus criou o jejum? 1. Aí os judeus fizeram o quê? Aumentaram. Eu até coloquei aqui, olha, para vocês terem uma ideia. Aí vocês podem ler na Bíblia. Eu vou pedir aí, não vai dar para mim colocar aqui para vocês me acompanharem na leitura. Mas eu coloquei aqui. Aí inventou um jejum ao pôr do sol, Juízes 20:26. Um jejum de 7 dias. Coloca aí, 1 Samuel 31:13. Um jejum de 21 dias. Quem foi que fez o jejum de 21 dias? Aí você tem aí um jejum de 40 dias. Quem fez jejum de 40 dias? Moisés? Elias? E aí você pergunta: se o jejum é para expulsar o diabo, Jesus foi jejuar com medo do diabo? Por que ele foi jejuar? Hã? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Pastor, o padre está dizendo. Mas por que e para que ele foi jejuar? Para ele ter mais dependência. Ele sabia que a obra que o pai tinha dado para ele era grande, e ele queria que o pai desse habilidade para ele, graça para ele, porque como homem ele precisava disso. Jesus não jejuou para botar diabo para correr. Jesus jejuou, sabe para quê? Para estar preparado para a obra. Porque o teu jejum não é para o diabo, o teu jejum é para a glória de Deus. Entendeu, pastor Balbino? Aí tem gente que diz assim: eu quero o jejum de Daniel. Aqui mesmo nós já fizemos jejum de Daniel. Bota só aí, meu filho. Aqui tá baixo aqui, bota aqui. O jejum de Daniel. Mas quem já leu na Bíblia Deus dizendo assim: façam o jejum de Daniel? Quem já leu? E por que nós fazemos o jejum de Daniel? Ali foi um projeto particular de Daniel. Está registrado de modo histórico. Mas quem é que lê na Bíblia Deus dizendo: faça o jejum de Daniel? Quem leu na Bíblia faça o jejum de Jesus? Quem já leu? Não tem. Porque o jejum é uma decisão tua. O jejum é uma particularidade tua. O outro propósito do jejum, além
do sacrifício, do arrependimento, da confissão, era que ele era um momento de manifestar tristeza. Vocês sabiam? Tinha pessoas na Bíblia que quando estavam tristes diante de uma situação, eles iam fazer o quê? Jejuar. Eu vou só dar 2 exemplos. Coloca bem aí, 1 Samuel 1,7, se não me foge a memória. Coloque aí, eu acho que é isso aí. Vamos lá. 1 Samuel 1,7. Leia aí, pastor Wagner. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. O que Ana fazia? O que ela não fazia? Ela não? E o que ela estava fazendo aí? Esse jejum dela é um jejum de lamento. Era um jejum de tristeza. Ela estava dizendo para Deus que ela estava com lamento. Está aí. Neemias 1,4. Coloca aí também Neemias 1,4. Tem muitos textos de lamentações, mas eu não vou ler todos. Como é que diz aí, pastor Wagner? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando contaram a calamidade para Neemias, o que foi que ele foi fazer? Ele foi lamentar. Era um jejum de lamento, era um jejum de pranto. Ele não foi confessar pecado dele, ele foi confessar um lamento pela situação dos irmãos. Quer ver outro? Mais um eu vou colocar. Jonas 3,5. Coloque aí, Jonas 3,5. Rapidinho. São muitos textos, mas eu vou colocar só isso. Como é que diz, pastor Wagner? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então pronto. Esse jejum aí já não é o jejum de confissão de pecados, um dia para se tirar e confessar o pecado e afligir a alma. Era um jejum de lamento. A Bíblia está cheia de jejum de lamento. Mas se você analisar Deuteronômio 9:9, 18, Moisés jejuou. Se você analisar a própria palavra de Deus em Josué 7:6, Josué jejuou. Se você analisar o livro de Esté 4:6, Esté jejuou. Se você ler 2 Crônicas capítulo 20, Josafá jejuou. Todos jejuaram, mas eram jejuns diante de lamentos e situações, como forma de dizer: Deus, nós dependemos de Ti. Nós não somos nada. Tu és a nossa capacidade. Não era jejum para você se levantar e dizer: eu sou poderoso, eu sou o He-Man. Não era? Quando eu era criança eu assistia, aí ele dizia: eu tenho a força. Tu não tem é nada. Irmão, se não for a graça. O apóstolo São Paulo, lá em Atos, capítulo 18, ele diz: quando eu cheguei em Corinto, eu fui com o quê? Eu fui com muito temor e tremor. Ele não estava sentindo coragem nem para pregar. Parece que tem crente que não lê Bíblia. Porque tem irmão que diz: pois quando eu estou cheio, a glória me toma, eu não tenho medo de nada. E Paulo, tu é mais crente do que Paulo? Que ele tinha os dons, tinha poder, tinha autoridade, mas ele diz: quando eu cheguei em Corinto, eu cheguei com temor e tremor. Mas 2 Coríntios 12, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? É na fraqueza. Oh, glória a Deus. Então o primeiro propósito do jejum era confissão de pecado, arrependimento e confissão. O segundo propósito era de lamento. Aí os judeus pegaram e acrescentaram mais dias para fazer. Agora, se esta mensagem foi útil para você, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas pregações.